Olá moçada, tudo bem? Sejam bastante bem-vindos. Eu sou o professor Sérgio Campos, sou professor de redação do Évora Vestibulares e hoje eu vou analisar com vocês a redação da aluna que passou em primeiro lugar no PASSE UFMS 2021. O que essa redação teve para você saber exatamente o que você tem que fazer na sua redação agora do PASSE terceira etapa. Sejam bastante bem-vindos, tá? Vou só comentar com vocês muito brevemente, tá moçada, um cuidado muito necessário de que dissertação de UFMS é diferente de dissertação do Enem. Então toma cuidado. Ah, professor, Enem é texto dissertativo 30 linhas, né? Eu vi que na UFMS é um texto dissertativo de 30 linhas, então é só fazer a mesma coisa. Não é. São duas concepções diferentes. Coloquei no quadro, tá, moçada, de forma muito sintética, as 5 competências que a UFMS vai utilizar. Evidentemente, tá, moçada, que basicamente todas elas coincidem com a do Enem. Só que um ponto-chave é que na UFMS você não vai fazer aquela proposta de intervenção. A sua conclusão não vai ter proposta de intervenção. Professor, mas como que eu faço uma conclusão? Como que é uma conclusão sem proposta de intervenção? É que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje. Então venham comigo, prestem atenção. A UFMS ela vai te dar ponto de 0 a 1000 e se está dividido em 5 competências, evidentemente cada competência vai valer 200 pontos. Internamente, as notas progridem de 50 em 50 pontos. Então, estrutura e desenvolvimento do texto dissertativo. O aluno pode tirar 0 e aí vai graduar 50, 100, 150 e 200. Lembra que o Enem é de 40 e 40 pontos, né? 200, 160, 120, 80. Na UFMS é de 50 e 50 pontos. E basicamente, tá, moçada, você domina a estrutura dissertativa? Professor, qual que é a estrutura do texto dissertativo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. É óbvio que você sabe o que é a estrutura dissertativa. Então você utilizando articuladores, que é a competência 4, você deixa bem claro, por exemplo, que é a introdução. Quando você começa o segundo parágrafo, né, que seria o desenvolvimento 1, em primeiro lugar, aí vai começar o desenvolvimento 2, em segundo lugar, deixa claro para o corretor que você entende os momentos do desenvolvimento. Para o último parágrafo. Portanto, logo, diante disso, você vai utilizar articuladores conclusivos para deixar claro que você está demarcando o que foi a introdução, o que foi o desenvolvimento e o que foi a conclusão. Simples. Competência 2, organização e progressão textual. Você vai falar de causas e consequências, que fique claro que no seu desenvolvimento 1 você está trabalhando causas e no desenvolvimento 2 você vai trabalhar consequências. Você deixou um texto bem organizado e com uma progressão textual muito clara. Então, bacana. Eu estou colocando isso aqui, tá, moçada, como uma sugestão, um exemplo, tá? Não estou dizendo que é para você fazer causa e consequência. Por quê? Importantíssimo, nós percebemos o perfil de tema da UFMS nessa parte da adequação temática. E, queridos, olha aqui para mim. Agora, tá? Estou gravando esta aula aqui na véspera do vestibular da terceira etapa do PASSE do ano de 2021 para 2022. Então, o que vai acontecer, moçada? A UFMS fez uma prova no ano de 2019, ela fez um outro vestibular no ano de 2020 e agora em 2021 ela vai fazer a terceira prova dela. E de 2019 para 2020 o tema mudou. Ou seja, o que eu quero que você perceba? O perfil da banca está se desenhando ainda. Nós não temos exatamente, moçada, qual que é o meu drama de dar aula para você aqui de redação? Eu não sei exatamente o que falar para você sobre a prova de redação da UFMS. Por quê? Porque ela está em construção, vai ser a terceira edição dela. Se essa aula aqui fosse uma aula de redação Unesp, sucesso. Show de bola. Moçada, a Unesp tem colocado pergunta, uma questão abstrata, conceitual, tenta canalizar para exemplo concreto. Esse é o perfil dela. Se de repente eu tivesse que preparar uma aula para vocês, para nós falarmos de repente da Unemat, a Estadual de Mato Grosso, eu diria para vocês, moçada, olha só, muito cuidado, tá? Que eles vão colocar 2 polos temáticos. Desenvolvimento 1 aborda o primeiro polo temático da proposta, desenvolvimento 2 aborda o segundo polo temático da proposta temática. É uma prova sólida, tem muitas edições. A UFMS não. E, de novo, de 2019 para 2020 esse perfil mudou. Nós temos agora uma vantagem, tá, queridos? Porque essa aula está acontecendo depois do vestibular da UFMS, a prova de vestibular, porque o domingo seguinte, tá? Vai ser a prova da terceira etapa do PASSE. Isso aconteceu também com a UFMS, tá, moçada? De 2019 para 2020, no vestibular, houve mudança de perfil. Só que este ano confirmou o perfil do ano passado. Então nós temos uma expectativa de que para o seu vestibular, agora de domingo, você consiga, de repente, manter o que foi o perfil do ano passado. O que é preocupante, tá? Por que é preocupante? Eu vou te falar daqui a pouco.
Adequação temática é você literalmente se adequar ao tema, e eu vou falar que esse tem sido um drama complicado na prova da UFMS, que você precisa se preparar para isso. Coesão e coerência, que basicamente são conjunções, pronomes, sinônimos. Então, de repente, para você não ficar repetindo a palavra cultura, então você pode falar, de repente, na segunda, terceira linha, porque essa área de conhecimento, porque esta é importante para você não ficar repetindo a mesma palavra constantemente. De repente você está colocando lá, como eu falei agora há pouco, em primeiro lugar, em segundo lugar. Você está deixando bem claro para o corretor a sua organização e progressão textual por meio de articuladores. E norma culta, crase, concordância, pontuação, ortografia, acentuação gráfica, aquilo tudo que você já domina muito bem, né? Queridos, eu quero mostrar para vocês agora essa imagem, dá uma olhada na tela. Queridos, vocês estão vendo aí 5 temas. Por que na sua tela aparecem 5 temas? Quem faz a prova da UFMS é uma fundação chamada FAPEC. E desde que ela fez as provas da UFMS e da UEMS, a Estadual de Mato Grosso do Sul, esses foram os temas. Quero mostrar para você, dá uma olhada no segundo tema que aparece aí. Aspectos vinculados à importância do grito de Dom Pedro I para o Brasil do século XIX e o que ele, o grito de Dom Pedro I, ainda significa para o Brasil do século XX. Vem aqui para mim. O que foi interessante nesse tema? Ele colocou 2 eixos temáticos. A importância do grito da independência no século XIX e como que hoje, passados 2 séculos, tá, existe alguma importância ainda desse ato simbólico, patriótico, social, político. Então olha que interessante, ele te deu 2 recortes temáticos. Então basicamente no seu desenvolvimento 1, essa importância do grito no século XIX, desenvolvimento 2, como que se dá isso hoje no século XXI? Estou colocando isso para você porque provavelmente neste ano, tá, nessa prova de domingo agora, apareçam também 2 eixos temáticos. E baseado em que eu estou te falando isso? Olha aí na tela. Dá uma olhada na tela, o terceiro tema. Questões relacionadas ao meio ambiente se fazem presentes no cotidiano de todos nós, tomando como eixo temático a discussão, aí você escolheria preservação ambiental, sustentabilidade, consequências ou preservação. Ele te deu um tema maior, a importância do meio ambiente, e era para você escolher 4 itens. Esse foi o mesmo modelo da UFMS em 2020, então vem aqui para mim. No vestibular da UFMS, em vez de falar de meio ambiente, ela falou de ciência e tecnologia e deu 4 possibilidades. O passe teve este mesmo perfil. Nós tivemos agora uma prova da UFMS, então provavelmente para esse domingo você vai ter o mesmo perfil, um tema que vai te dar 2 eixos temáticos. Sendo desse modo, você aborda os 2 eixos temáticos. Agora, vamos olhar a redação da Daniela Medeiros? O tema do ano passado foi esse daqui. A importância de se garantir o acesso à cultura para todos os indivíduos, assim como suas implicações para o desenvolvimento e o progresso cidadãos e da sociedade em nível de igualdade. Quero que você olhe aqui para mim. Tema muito extenso. E outra coisa que eu preciso falar para você, tá? Você fez o PAS do primeiro e do segundo ano, tá? Segundo anos, e não caiu redação. No PAS, na UFMS, tá, moçada, tem uma coisa ruim que eles não destacam graficamente o tema. Você que lute para achar qual que é o tema. Então toma muito cuidado, tá, moçada? Porque é isso que a gente extrai do que estava escrito no comando, tá? Ele fala, baseado nos textos de apoio, na sua reflexão de conhecimento, questões que envolvam a importância de se garantir. Então, diferente dos vestibulares tradicionais normais, na prova dificilmente vai aparecer para você negritado, destacado. De repente você vai comentar aqui no YouTube, depois da prova, professor, você falou que não teria e teve. Pode ser que você seja abençoado, tá? Abençoada, e apareça para você. Não tem sido o padrão das últimas edições. Então, olha só, como que você faria uma redação dessa? Olha o tamanho, moçada, foi muito extenso o tema. Poxa, professor, eu senti dificuldade quando eu vi o tema. Não foi só você que teve dificuldade. O tema foi realmente difícil. Então, assim, não teve objetividade no tema. Então, vamos lá, ó. Acesso à cultura para todos. E as implicações para o desenvolvimento e progresso cidadãos. Eu vou mostrar para vocês agora a redação da aluna que passou em primeiro lugar. E o que eu gosto muito de trabalhar com redações de ex-alunos é o quê? A objetividade concreta. Porque de repente você vai falar, professor, eu já ouvi falar que tem que ter título. Professor, eu ouvi falar que não, e aí? Eu mostrei, moçada, o vestibular da UFMS, a redação do Renan Lopes, que tirou 1000 na UFMS. Ele não colocou título. Conclusão óbvia. Na UFMS não é obrigatório utilizar título, a não ser que o comando exija. Se o comando exigir, óbvio, você não vai brigar com o comando, você vai colocar título. Do contrário, não coloque, tá?
Caso você queira colocar, evidentemente coloque, tá? Mas não sendo obrigatório e te trazendo desconforto, deixe sem título. E moçada, olha que legal. No Enem, a conclusão é a parte mais importante, né? Porque tem um fato novo ali, a proposta de menção. A dificuldade maior que eu vejo com os alunos com quem eu trabalho é de entender que a conclusão de uma dissertação da UFMS é muito simples. É muito simples. É tão simples que olha a redação da Daniela aí. Põe seu olho na conclusão, 4 linhas de conclusão. 4 linhas. E olha que legal, ela deixou 3 linhas em branco. Não colocou o título. Então, volta aqui para mim. Professor, eu já ouvi falar que tem que usar as 30 linhas. Não tem que, não tem. Você está vendo aí. Mais uma vez, tá, moçada, eu estou mostrando uma baita redação para você de uma aluna que passou em primeiro lugar, não colocou título. Não precisa colocar título. Professor, tem que fazer 30 linhas? Não tem que fazer 30 linhas, você está vendo aí. Então vamos juntos? Eu quero agora avaliar com você, com bastante cuidado, a introdução. E dizer para você que a introdução basicamente tem que ter 2 tópicos. Tem que mostrar que você entendeu o tema e tem que mostrar o projeto de texto. Que basicamente o que você se comprometer a falar na introdução é o que de fato você vai abordar no seu desenvolvimento. Olha a redação da Daniela na tela. Ela fez uma introdução de 6 linhas e olha que interessante. Os curdos, grupo étnico localizado majoritariamente no Oriente Médio, é a maior população sem pátria do mundo. Apesar das perseguições sofridas nos países nos quais residem, tal etnia ainda consegue reunir um sentimento coletivo de unidade cultural, mantendo viva sua língua, seus costumes e tradições. Por certo, tal cenário contemporâneo ilustra a importância da cultura ao evidenciar seu papel fundamental na coesão da sociedade moderna. Desse modo, faz necessário garantir o acesso integral a essa ferramenta social, além de analisar os impactos dessa ação no desenvolvimento sociocultural da nação. Mantenha o olho na introdução. Ela faz uma citação sobre os curdos, explica sobre os curdos na 2ª e 3ª linhas, né? E ela amarra para o tema. A importância da cultura, na linha 4, olha só, ilustra a importância da cultura. E no último período ela vai deixar bem claro o acesso integral, além dos impactos dessa ação. Então vem aqui para mim. O que foi a introdução dela? Ela fez uma citação, ela citou os curdos, ela cita, ela explica a lógica deles e ela traz para o tema. Quando ela fala, por exemplo, de acesso integral e quando ela fala, por exemplo, sobre os impactos. E basicamente é o que ela vai fazer. O desenvolvimento 1, ela vai falar sobre esse acesso integral e o desenvolvimento 2, ela vai falar sobre os impactos. Então, a sua introdução tem que antecipar qual vai ser a sua linha de raciocínio. Olha o desenvolvimento 1. Sob esse viés, é incontrovertível o papel da globalização na manutenção do acesso democrático à cultura. À vista disso, o teórico da comunicação Marshall McLuhan descrevera a internet como uma aldeia global, a qual quebra as fronteiras físicas e sociais da era digital. Nesse sentido, pode-se compreender que as tecnologias de informação têm papel primordial na difusão cultural local do indivíduo, que pode, por meio dela, compartilhar experiências de sua comunidade e entrar em contato com grupos de pessoas oriundas de uma mesma raiz sociocultural. Como exemplo dessa prática, é notório o crescimento da exaltação da cultura negra no país pelas redes sociais, já que, por muito tempo, essa fora contida e minimizada pelo etnocentrismo europeu durante grande parte da história brasileira. O que eu quero mostrar para você? Vem aqui para mim. A Daniela, basicamente, fez muito parecido com o que o Renan Lopes, que tirou 1000 na UFMS no vestibular, fez também. Ela começa a primeira frase dela, o tópico frasal dela, reafirmando o tema, reafirmando o recorte temático, né? Quando ela fala manutenção do acesso democrático à cultura. Que foi o que ela colocou aqui na introdução, o primeiro item da introdução dela. E ela vai citar esse Marshall, ela faz uma citação, ela explica e depois ela dá um exemplo concreto. A comunidade negra, que por meio da internet conseguiu expandir os seus valores. Então, muito legal o que ela fez aqui. Agora, olha só, o que ela vai colocar no desenvolvimento 2? Os impactos. Ai, professor, mas eu acho tão previsível, não foi aquela coisa inovadora, não viaja. A UFMS já deixou bem claro que você precisa antecipar o que você vai escrever, confirmar o desenvolvimento 1 e confirmar o desenvolvimento 2. Ela falou de impactos, não foi?
Vamos ler agora como foi o desenvolvimento 2. Olha para a tela. Todavia, aspectos negativos atrelados a esse fenômeno. Isso porque, uma vez que os canais midiáticos de propagação desses saberes não apresentam uma homogeneidade sociocultural em relação ao meio no qual agem. Isso acarreta na sobreposição de culturas dominantes sobre aquelas pertencentes a grupos minoritários dentro da sociedade. Nesse âmbito, tal conjuntura alude à teoria sociológica do francês Pierre Bourdieu, a qual reconhece que as disposições do meio, instaladas e cultivadas, em sua maioria, pelas elites econômicas e intelectuais, afetam o senso de pertencimento do indivíduo no meio em que se encontra, trazendo prejuízo à manutenção da unidade coletiva. Com efeito, isso origina uma sociedade na qual a riqueza de cultura é inegável, porém o conteúdo disponível ao acesso não reflete as divergências dos costumes e tradições dessa população. O que ela fez então? Ela falou dos impactos que acabam sendo negativos quando você não democratiza esse acesso. Então ela relata aqui que há impactos negativos. Ou seja, os impactos negativos que ela citou na introdução, ela confirma que no desenvolvimento. Evidentemente, tá, moçada, você comprovou com uma boa organização linguística, uma boa organização de ideias, ela fez uma citação do Pierre Bourdieu. Queridos, no curso de redação aqui do Évora Vestibulares, eu tenho trabalhado com os alunos, todas as aulas, o que eu chamo de conceito farol. Todos os dias os alunos têm algum contato com alguma ideia. Por exemplo, os alunos viram o conceito de cidadania do Aristóteles. O que é essa ideia de cidadania? E muito interessante, no Enem cobrou algo relativo à cidadania. E, por exemplo, o Pierre Bourdieu, ele fala de um conceito chamado arbitrário cultural. Dessa imposição, muitas vezes pela questão econômica, o país com maior poder econômico, ele determina qual que é o padrão cultural para outros países inferiores economicamente. Legal, a Daniela absorveu bem esse tópico e conseguiu explorar exatamente aí no desenvolvimento 2. Eu quero finalizar para você dizendo que você precisa aceitar que a conclusão é muito simples. Talvez aqui no YouTube você possa ver também, tá? A aula específica do Renan Lopes, que tirou 1000 na UFMS, e você vai ver que a estratégia é a mesma. O que você vai fazer na conclusão? A conclusão é muito simples, direto e objetivo. Na conclusão, você retoma o tema e você faz uma síntese do desenvolvimento. Simples assim, simples assim. Olha a redação, olha a conclusão agora da Daniela. Evidencia-se, portanto, a importância de democratizar o acesso à diversidade cultural na conjuntura odierna. Do sentimento de pertencimento ao desenvolvimento de valores coletivos, torna-se fundamental o contato do povo com sua história, para assim ser capaz de progredir igualmente como indivíduos e como sociedade por meio da cultura. Ela sintetiza, tá, moçada? Democratizar acesso à cultura para todos. Fala de valores culturais que ela tinha abordado no texto, né? A questão histórica. E pronto. Acompanha agora aí. Essa foi a nota da Daniela, tá? Ela tirou 900 no passe. Ela perdeu ponto tópico 4, tópico 5, coesão e coerência, e na questão do aspecto linguístico, gramática. No começo ela errou uma concordância muito simples para terem tirado 100 pontos. Mas enfim. E essa garota linda aí do lado é a Daniela Medeiros, que passou em primeiro lugar para a medicina por meio do passe. Queridos, essa foi a redação da Daniela. Espero de coração que ela tenha ajudado você a se nortear para o que você precisa fazer nessa prova. E novamente, de todo o coração, desejar um ótimo vestibular para você. Fica aqui meu abraço, boa prova. Tchau, tchau.